Olá, amiguinhos e amiguinhas! Sejam bem-vindos a mais uma historinha do nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo para uma aventura incrível com Jesus e descobrir por que ele é chamado de o pão da vida. Estão prontos? Então vamos lá! Imaginem só. Um dia antes, Jesus tinha feito um milagre espetacular. Ele pegou só 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Era pão que não acabava mais. Todo mundo comeu até ficar com a barriga bem cheia e feliz. Foi uma festa! No dia seguinte, as pessoas acordaram e pensaram: uau, aquele pão era uma delícia! E o melhor de tudo, era de graça! Vamos procurar Jesus de novo, quem sabe a gente ganha mais pão hoje? Então, elas pegaram seus barquinhos e atravessaram o mar, procurando por ele em todos os cantos. Quando finalmente encontraram Jesus, perguntaram, um pouco ofegantes: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus, com seu olhar cheio de carinho, olhou para elas e disse uma coisa muito importante. Ele falou: eu sei por que vocês vieram me procurar. Não foi pelos milagres que viram, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. A barriguinha de vocês ficou cheia, não é? As pessoas ficaram meio sem graça, mas era verdade. Jesus continuou: não trabalhem apenas pela comida que estraga, que acaba... Sabe a comida que a gente come hoje? Amanhã a gente tá com fome de novo. Procurem pelo alimento que dura para sempre, que dá a vida eterna. A multidão ficou curiosa. Alimento que dura para sempre? Que alimento é esse? E como a gente consegue? Eles queriam saber o segredo. Jesus então revelou o maior segredo de todos. Ele disse: o Pai de vocês, Deus, não deu um maná no deserto, apenas para encher a barriga. Ele agora está dando o verdadeiro pão que desceu do céu, um pão que dá vida ao mundo inteiro. Eles não entenderam muito bem e disseram: Senhor, então nos dê sempre desse pão. A gente quer esse pão mágico. E foi aí que Jesus disse a frase mais linda e poderosa: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Uau! Que incrível! Jesus não estava falando de pão de padaria, aquele que a gente come no café da manhã. Ele estava falando dele mesmo! Ele estava dizendo que, quando temos Jesus em nosso coração, nossa alma, nosso espírito fica satisfeito para sempre. É um tipo diferente de fome! A fome de amor, de paz, de alegria. E só Jesus pode preencher esse espaço no nosso coração. Ele continuou explicando: assim como o pão dá força para o nosso corpo, eu dou força para a nossa vida. Eu sou o alimento que nos deixa fortes por dentro, que nos conecta com Deus e nos dá a promessa de morar no céu um dia. Mas, sabem, nem todo mundo gostou de ouvir isso. Algumas pessoas começaram a cochichar umas com as outras. Como assim? Ele é o pão que desceu do céu. A gente conhece a família dele. Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Eles acharam aquilo muito estranho. Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, eu o receberei e lhe darei a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. As palavras de Jesus eram tão profundas que muitos dos seus próprios seguidores acharam difícil entender. Eles disseram: isso é muito complicado. Quem pode aceitar uma coisa dessas? E tristemente, muitos deles viraram as costas e foram embora. Deixaram de seguir Jesus naquele dia. Que momento triste, não é? Ver todas aquelas pessoas indo embora. Jesus então olhou para os seus 12 amigos mais próximos, os seus discípulos, e com um coração um pouco triste perguntou: e vocês? Vocês também querem ir embora? Foi quando Pedro, um dos discípulos, deu uma resposta maravilhosa. Ele olhou para Jesus e disse com toda a certeza do seu coração: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, o Filho de Deus. Que resposta linda! Pedro entendeu tudo! Ele sabia que não existia outro lugar para ir, porque só Jesus tinha o
que eles realmente precisavam. Não era o pão que enche a barriga por algumas horas, mas o pão da vida que satisfaz a alma para sempre. E essa é a lição de hoje, amiguinhos. Muitas vezes a gente corre atrás de coisas que nos deixam felizes só por um tempinho, como um brinquedo novo ou um doce gostoso. E isso é legal. Mas Jesus nos ensina que a alegria mais importante e duradoura vem de ter Ele em nosso coração. Ele é o nosso pão da vida! Ele nos alimenta com amor, perdão e esperança todos os dias. Quando estamos com Jesus, nosso coração fica quentinho e completo e nunca mais nos sentimos vazios. Então, sempre que você comer um pãozinho gostoso, lembre-se de Jesus, o verdadeiro pão da vida, que nos alimenta e nos dá a vida eterna.